Oi, oi! Tudo certo? Como vamos aqui na quinta-feira? Tem gente que já tá, já tá aí no horário. O povo tá on time, né? Se eu soubesse falar em francês, eu falava também, mas esqueci. Hoje eu tive aula de francês e foi uma vergonha. Tô precisando estudar mais, né? Esse meu esquema aí, que eu falo pra vocês, né? A gente sempre tem que estudar se a gente quer crescer. Tá se aplicando para mim, para minha vida nesse momento com o francês. Cada dia o professor tem um treco comigo. Boa noite, pessoal. Todo mundo pronto para a nossa técnica da Fonsage? Hoje eu tô olhando meio assim, porque eu virei as câmeras, né, hoje para mim aqui. O Renan, ele ainda tá por aqui, mas daqui a pouco ele vai ter que sair. Então, eu vou... Vocês vão ter que aí aguardar um pouquinho, hoje ter um pouquinho de paciência em relação às perguntas, tá? Boa noite. Bonsoir. A Diana sabe falar um pouco de francês também, tá melhor do que eu, porque o nível aqui tá difícil. Tá, pessoal? Então, eu vou fazendo, ok? A nossa fonsage, né? A nossa técnica da fonsage. E aí, ele vai ter um tempinho aí que a massa vai descansar na geladeira, tá? No freezer. Aí eu vou conseguir tirar as dúvidas de vocês, tá? Um petit peu. Beleza? Pessoal do YouTube, pessoal do Face, do Instagram, todo mundo conseguindo ver certinho, né? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a técnica aí da fonsage, tá? É uma técnica que evita diversos problemas nas nossas massas de tarte, tá? Não sei se você sabe, também se aplica para torta também, tá? Essa técnica. Mas na confeitaria francesa a gente sempre vai ver mais tartes que são abertas, que tem um recheio aparente, aquele recheio bonito, né? Decoradas e tal. Essas são as tartes. Tortas são fechadas, como torta de maçã, por exemplo, tá? Então, essa técnica, ela evita muitos problemas, né, na nossa massa, ok? Na nossa massa de tarte. Evita com que a massa fique torta, a torta fique torta. Evita com que a torta fique torta, tá? Ela deixa a massa mais lisa, né, que não é torta. Sem bolhas, tá? Mais crocante, sem encolher, tá? Não sei se você já fez massa, às vezes, de tarte, essa que assa sozinha a massa, né? E depois coloca o recheio que já tá pronto e ela deu uma encolhida. Então, se a gente aplica a técnica da fonsage corretamente, a gente consegue, a gente evita esses problemas e consegue um resultado adequado. Lembra, né, que eu falei sempre pra vocês, é o que eu falo pra vocês, que a técnica nada mais é do que o passo a passo de uma receita feita de forma com que a gente consiga o resultado adequado, um resultado correto no final, tá? Então, por isso que eu acho tão importante aí a técnica da fonsage, né, em relação aí a fazer as tartes, ok? Então, hoje a gente vai fazer uma pâte sucré, tá? Temos diversos tipos de pâte, né, que são massas secas, tá? Elas fazem parte aí da família das massas secas, que incluem aí pâte sucré, açucarada, né? Pâte sablé, pâte brisée, pâte foncé, também existe uma, sablé breton, tá? Todas essas aí fazem parte das massas secas, ok? Que tem pouca quantidade de água, né? Tem mais quantidade de gordura e açúcar, tá? A maioria delas. A brisée já não é uma que tem tanto açúcar. E a gente vai fazer hoje a sucré pelo método da sablage, ok? A gente pode fazer
por duas técnicas, dois métodos, as nossas massas secas para tarte. Sablage e cremage, tá? Cremage, a gente vai fazer como se fosse no bolo da técnica do método cremoso. Não tem, que eu ensinei para vocês essa semana, né? Na segunda aula, né? Eu falei sobre o método cremoso, que a gente faz um creme com a manteiga e o açúcar, tá? A cremage, esse é nada mais do que a cremage. Tanto serve para massa de bolo, né? Que são as massas aí cremosas, quanto para as massas secas, tá? Então a cremage, o que que é? Misturar aí a manteiga com o açúcar amolecido, né? A manteiga amolecida com açúcar, fazer um creme fofo, né? A gente vai incorporar ar nessa massa e depois a gente adiciona os líquidos, que é os ovos, e os secos por último, que é o trigo, tá? E a sablage é a técnica de fazer uma areia. Sablé, em francês, significa areia, tá? Fazer uma areia com a manteiga gelada e os secos da receita, que já vai o trigo já e o açúcar já no início da receita, que existe também essa técnica para fazer bolo. Vocês lembram lá do inverso? Método cremoso inverso que eu ensinei para vocês, ou reverso, tanto faz o nome. Que eu ensinei também para vocês, que existe para massa de bolo, existe também para massa de tarte, é a mesma coisa, tá? A diferença é que no do bolo você coloca a manteiga amolecida mesmo assim. E aqui a gente precisa da manteiga gelada, porque daí ela forma uma areia úmida, tá? Sablé, né? Areia. Ela vai formar essa areia e ela não fica uma massa dura e seca, porque não há desenvolvimento do glúten, mesmo que a gente coloque o trigo já no início da massa. Por quê? Porque a manteiga, ela vai impermeabilizar os grãozinhos do trigo, tá? E vai evitar com que esse glúten se desenvolva. Essa é a sablage. Diferenças no final. Cremage, a gente tem incorporação de ar. Então é uma massa muito, muito mais delicada, feita pela técnica da cremage. A gente pode usar qualquer tipo das massas, massa sucré, massa sablé, massa brisée, em qualquer uma das técnicas, tá? A gente pode escolher as técnicas, porque a gente conhece o que a técnica faz, né? Essa é a diferença. Uma deixa mais, uma massa mais delicada, mais sensível, que é a cremage, a técnica da cremage. Então você vai escolher se você quer, né? E a outra, que é a sablage, vai deixar uma massa um pouco mais firme, tá? Não vai esfarelar tanto, não vai ficar tão quebradiça, vai ficar crocante igual, mas é uma massa mais firme, ok? Essa é a diferença no final das duas massas. Então você pode escolher aí o que você quer fazer, né? Desde que você conheça as técnicas, os ingredientes, você pode fazer o que você quer, né? Você é livre para fazer o que quer na confeitaria. Certo? Então eu escolhi hoje a sablage e a massa pâte sucré para ensinar para vocês, tá? Um pouco mais açucarada é a pâte sucré. E por que eu tô escolhendo a técnica da sablage? Porque hoje a gente vai fazer a massa e a ponçage e amanhã a gente vai finalizar, tá? A gente vai fazer amanhã a tarte bourdaloue com essa massa. A gente vai, né, fazer o recheio e tal e botar pra assar, tá? E a tarte bourdaloue é uma tarte com pera, né? Peras inteiras até. Na verdade, na metade, né? Mas vão 2 peras inteiras, né? Dá pra botar até 3 se você quiser, pela metade. Inteira pela metade é bom, né? Que eu digo que é a fruta, entendeu? A gente corta no meio, mas vai a fruta inteira. E ela é pesada, tá? Então, se a gente faz pela técnica da cremage e coloca um recheio pesado, né? Como de pera, frutas, né? Bastante fruta em cima, bastante creme. Há um grande risco de você entregar pro seu cliente e quando você for pegar ela, rachar, né? E a gente não quer isso. Então, por isso que eu gosto da técnica da sablage para tartes com recheios pesados, ok? Vamos lá então? Todo mundo preparado? Bora! Ó, deixa eu pegar minha manteiga que tá aqui na geladeira, tá? Então eu tenho aqui, ó, manteiga em cubinhos gelada, tá? Ó. Vou baixar agora, pessoal do YouTube, vou baixar aqui, tá? Vocês vão olhar dentro da minha batedeira. Quando eu tô sozinha, é uma tristeza porque eu fico totalmente perdida. Eu fico totalmente perdida, eu não sei pra onde olhar, né? Eu não sei se vocês estão me enxergando. Isso fica uma complicação. Mas vai dar certo porque, né? Ó, manteiga gelada eu vou colocar aqui, tá? Batedor, raquete. A gente só quer misturar
só quer misturar, a gente não quer criar aeração, né? A gente não quer o fouet, a gente só quer misturar os nossos ingredientes aqui. Então eu tenho a manteiga aqui. Aí eu tenho o trigo, que eu vou peneirar por sinal. Só para não ficar pedacinhos, tá? Ó, trigo. Acabei de tirar a manteiga da geladeira, viram que tá bem gelada, né? Vou dar... Ah, tá. Quantidade, pessoal, vai tudo amanhã. A receita da tarte Burgalu com essas... com as quantidades da pâte sucrê, vai tudo amanhã. Não fiz e-book hoje porque eu ia fazer um e-book só de da massa, não tem sentido, tá? Então amanhã faço um e-book, coloco lá pra vocês no Telegram, no grupo do WhatsApp. Com toda a receita. Ok? Agora vamos misturar a nossa, até formar uma areia úmida, tá? Vai fazer um pouco de barulho agora, então eu não vou falar muito, tá? Velocidade baixa, média. Já tá começando a desmanchar. Conseguem ver aí, né? Já tá começando a desmanchar a minha manteiga. É importante que esteja gelada, tá? Senão ele não forma essa areia, tá? Ele vira uma pasta tal, aí não rola, tá? Ó, quando eu não vejo mais pedaços grandes de manteiga, aí eu paro de misturar, tá? Ó, vou mostrar mais de pertinho. Aqui, tá vendo? Uma areinha úmida, é isso aqui que eu quero, tá? Não pode também bater demais. Agora eu vou adicionar os ovos da receita. Ó, tudo de uma vez. Ok? E aí, eu vou mexer só até ele incorporar, ficar uma bola, né? Uma massa toda homogênea, uma bola de massa que gruda no batedor. É tipo uma farofa, isso aí. Então, deixa eu tirar o restinho aqui dos meus ovos. Ovos inteiros eu tenho aqui, tá? Olha, já tá começando a juntar, tá vendo? Tá bem mais grossa a massa. Ó, já juntou tudo, tá? Ó. Aqui.
vendo? Já não tem mais pedaço de manteiga, de farinha, nada. Ó, tá? Juntou tudo, pode parar de mexer. Vou pegar aqui o restinho. Depois eu vou falar o... Vou ver as perguntas, tá, pessoal? Senão eu me distraio aí, vai que dá errado, não dá certo, né? Quando dá errado, não dá certo. A gente tem que estar concentrado, né? Ó, juntei tudo. Deixa eu tirar aqui. Que agora, a partir de agora, vai começar a técnica da fonsagem. O pessoal do YouTube consegue ver aqui minha mesa, né? Agora, pessoal, aqui, ó. O que a gente pode fazer? Existem duas possibilidades, tá? A gente fez a nossa massa, a gente mexeu aqui com o trigo, mesmo que há pouco desenvolvimento, há sim um pouco de desenvolvimento do glúten. O glúten deixa a massa muito firme, né? Vai ser uma massa dura se ele estiver muito desenvolvido. E também a gente corre o risco de ter uma massa que vá encolher no forno, tá? Deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. Esse é o problema quando a gente tem muito desenvolvimento de glúten, quando a gente mexe muito na massa. Primeiro, ela fica muito dura, né? Segundo, ela encolhe no forno, tá? Então, a gente teve aqui um pouco de desenvolvimento de glúten, sim, a gente não tem como, né? Sempre vai ter. Então, ele precisa relaxar, tá? Ele precisa descansar. Por isso, a gente vai colocar ele na geladeira, embaladinho, para ele relaxar, tá? Se ele descansa em temperaturas baixas, eu acho que deixa aquela luz ligada, amor, é melhor. Em temperaturas baixas, né, como a da geladeira, ele tem menos desenvolvimento ainda de glúten, tá? Então, por isso a gente deixa descansar na geladeira. Primeiro motivo pelo qual a gente deixa descansar na geladeira. O glúten ele se desenvolve menos em temperatura baixa. Segundo, a gente tem uma massa muito amanteigada, tá? As pates, né? As pates da confeitaria francesa, assim como tudo, que eles adoram tacar manteiga em tudo, como a gente ama um brigadeiro, né? A gente já põe brigadeiro em tudo, leite condensado, já, né? Eles adoram a manteiga, né? Então é tipo adorar de um deus da brincadeira. Até engasguei, ó. E o Deus castiga quando a gente fala um nome em vão. Tem muita manteiga aqui, tá? E a manteiga, vocês sabem que ali acima de 32 ela já tá derretendo, ela já não tá nem mais amolecida, né? Já tá começando a derreter. Em 27 ela já tá bem amolecida. Então, pra gente trabalhar com ela, a gente precisa que ela esteja firme, gelada. A temperatura da geladeira vai deixar ela firme. Então, esse é o segundo motivo pelo qual a gente deixa a massa descansar na geladeira, tá? Menos desenvolvimento de glúten e conseguir manipular a massa feita com manteiga, tá? Para ela firmar, a gente conseguir mexer, né? E colocar ela na nossa forma, tá? Tudo que eu tô falando aqui, como eu falei, a partir de agora, desde o momento que a gente vai deixar descansar, tal, já é a técnica da fonsagem, principalmente como a gente coloca na forma, ok? Então, duas opções pra gente deixar ela descansar na geladeira. Uma, a gente pega essa bolinha, tá? Vou dar uma baixadinha aqui. A gente pega essa bolinha aqui, embala num plástico. Tem aqui o meu plástico. E coloca na geladeira, bem embalada para não se ressecar, né? E coloca na geladeira aí 1 hora, 1, 2 horas, tá? Eu não gosto porque fica muito tempo na geladeira, né? E eu perco um pouquinho de tempo dessa forma. Eu gosto de fazer na forma que eu vou mostrar pra vocês agora, que a massa gela muito mais rápido, tá? Ó, eu vou abrir ela aqui.
Pode, daí nesse caso, você pode abrir ela entre 2 plásticos, né? Pode abrir ela entre 2 papéis manteiga desse daqui, tá? Você vai escolher o que você quer. Eu gosto de abrir entre 2 papéis manteiga, tá? Mas vou mostrar pra vocês aqui que dá pra usar o plástico também. Vou usar um pouquinho de cada. Você vai fazer assim. Enquanto ela já tá, ainda tá molinha, tá? Ó, enquanto ela ainda tá mole, a gente vai abrir ela já, tá? Já vamos abrir. Deixa eu botar aqui o pessoal do YouTube. Aqui meu celular, agora acho que tá meio de diagonal, senão ele vai cair o celular do Renan ainda, ele me pega. Ó, a gente vai abrir enquanto ela tá macia, porque daí ela vai estar mais fina. E dessa forma, a gente consegue deixar ela menos tempo na geladeira, tá? Então, ó, 2 plástico filme, 2 papel plástico desse de sacolinha, sabe? Que eu abri, ó. 2 papel manteiga, tá? Plástico filme não, plástico filme é aquele que gruda. Ok? Ó, e aí eu venho com o meu rolo e vou abrir ela mais ou menos aí com de 6 a 5 milímetros de espessura, tá? Média uns 5, tá? 4 ou 3 eu acho um pouquinho fina, mas dá pra também abrir com 4 milímetros de espessura. E aí eu vou girando e vou abrindo, ó. Tá, ó. Vou com o meu rolo e vou girando, ó. E vou abrindo. Redondinha, tá? Ou quadrada, se for pra jogar ela quadrada, óbvio, né? Retangular, você pode fazer o que você quiser. Abrir entre 2 plásticos, eu acho esse plástico até meio fininho, às vezes ele começa a dançar. Aí você tem que colocar você tem que passar um pano úmido na mesa e grudar o plástico e aí sim você vai conseguir abrir, tá? Entre 2 papéis manteiga, né? Tranquilo. Deixa eu ver, ó. E aí você vai pegando com a mão assim, e você pega com as 2 mãos, ó, aqui, e aí você vai sentir se ela tá espessa o suficiente, se tá muito grossa, né? Como é que tá. Tem aqueles rolos que tem aqueles negocinhos aqui do lado, não tem? Que já mede pra você o tamanho certo, também pode ser, tá? Mas eu sou do estilo raiz, assim, né? Não tenho muita paciência, eu já acho que aquele negócio vai cair. Mas dá certo também. Deixa eu ver que eu acho que agora tá ok. Tá. Ela já tá espessa o suficiente. Vou mostrar pra vocês a espessura. Primeiro, aqui, ó, estão vendo? Pessoal aqui do Insta. E aqui, cadê minha câmera? Aqui. Tá? Essa espessura tá ok. E agora eu vou levar para gelar, tá? E dessa forma ela vai ficar muito menos tempo. Aqui, eu prefiro deixar aí uma meia hora, tá? Mas uns 15 minutos já tá valendo, já dá pra... já resolve o caso, ok? Eu vou deixar menos tempo porque eu vou botar direto no freezer. Já que aqui a gente tá na live, temos que economizar um tempinho, né? Enquanto isso, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Agora é o momento, tá? Deixa eu lavar a minha mão e aí vocês vão perguntando aí. Pois nós vamos montar ela na nossa forma. Vamos ver, eu vou primeiro aqui no Instagram, tá? Adicionando os ovos inteiros, não corremos o risco de talhar, como a manteiga também está gelada. Não, porque é muito pouco ovo em relação à manteiga e a trigo, tá? É muito pouco, é uma massa seca. Então, a absorção da água pelo trigo é mais rápida do que
dar tempo, né? Não dá tempo nem de existir essa questão de talhar, porque a absorção da água pelo trigo, né? A água do ovo é muito rápida, então não tem como acontecer. Não é que nem um bolo que tem muita água e muita manteiga, e aí corre os riscos, acontece, né? Corre o risco de talhar, tá? Adorei a expressão facial. Se usarmos farinha sem glúten, o processo e as quantidades são iguais às da farinha normal? Tá? Mas você sempre tem que lembrar que farinha sem glúten, por exemplo, eu já fiz com farinha de arroz. É muito diferente, tá? O resultado final é uma massa muito mais delicada, muito mais quebradiça, que corre o risco de rachar muito fácil, tá? Então, por causa disso, cuidado no usar farinha sem glúten, tá? Ele tem o seu uso, né? A sua função na confeitaria. Né? A gente nunca quer muito desenvolvimento de glúten, mas um pouco de desenvolvimento a gente tem que ter, porque senão nenhum bolo fica em pé, tá? Diâmetro da torta, essa aí faz uma tarte de até 20 não, uns 18, de 18 a 20, mais ou menos, tá? Esse aqui é um aro, ó, esse é um aro muito utilizado na confeitaria francesa, ó, esse de furinhos, tá vendo? Para fazer as tartes, que normalmente as tartes, como eu falei para vocês, são abertas e são baixinhas. Esse aqui, por exemplo, tem 3 centímetros de altura e 18 de diâmetro, tá? Esse tipo de aro aqui é muito difícil de achar no Brasil. Ai, que tristeza. Mas eu sei que na loja Barra Doce da internet tem, só que é muito caro. Então eu compro as minhas no AliExpress, tá? Mas também existe essa daqui, que nem tudo está perdido. Essa aqui a gente acha em qualquer lugar aqui no Brasil, não precisa ter fundo removível, tá? Dá pra montar essa aqui também tem uns 17, 18. A gente vai montar numa das duas. Qual eu tiver na hora com vontade. Ou o que vocês escolherem. Mix de farinha sem glúten, ó. É uma, tá? Mas mesmo assim, glúten é glúten, ele tem o seu uso, tá? Onde compra esse aro no Brasil, então, foi como eu falei, né? Barra Doce, se eu não me engano, tá R$90 um aro, tá? E no AliExpress a gente compra cada um por R$40, mais ou menos. Que é caro mesmo assim. Só que assim, é inox, tá? Ele é bem resistente, ó. É inox, perfuradinho, ajuda a passar bem o calor, tá? Então, eu gosto bastante, eu tenho vários. Mas essa aqui eu também, ó. Essa aqui eu comprei em loja de confeitaria aqui da minha cidade. Funciona muito bem. No curso eu ensino com os dois. Com esse aqui e com aquela lá. Se precisa de frigorífico, se for farinha sem glúten, sim. Porque como eu falei, a geladeira, a pergunta da Diana, né? Se precisa de geladeira se a farinha for sem glúten, né? Se também precisa, é o mesmo processo. Sim, porque, como eu falei, não é só por causa do glúten, é por causa da manteiga. A gente não consegue manipular essa massa em temperatura ambiente, ela fica muito mole e a gente não consegue botar ela na nossa forma, tá? Boa noite, Patrícia. A textura que você desejou chegar foi para obter uma massa de torta laminada flocada? Não. Não. Se fosse dessa forma, aí eu colocaria... primeiro que teria que mudar um pouco as proporções da receita, tá? Essa é uma receita para massa sucrê. Se for para uma massa flocada ou tipo como se fosse laminada, assim meio que, né, rústica, como chamam, aí eu mudaria um pouquinho as proporções, né? Procuraria também uma receita adequada para isso e colocaria manteiga gelada em pedaços maiores, tá? E dobraria, faria umas dobras, né? Como se fosse meio que o processo da massa folhada, tá? Colocaria manteiga em pedaços grandes, faria umas dobras, abriria e aí colocaria na forma, tá?
No Wish e no Shop também tem preço bom. Ó, viu? Ó, falaram já de outros lugares que dá pra comprar, talvez, tá? Nunca fiz essa torta, deve ser uma delícia. É a mesma, é a torta mais maravilhosa desse mundo. Essa tarte Burdalu, eu tenho uma história, amanhã eu vou contar a história com a tarte Burdalu que eu tenho, porque é emocionante a minha história com ela. Deixa eu ver. Ó. Bem menos tempo aqui no freezer, né? Não deu nem 5 minutos, que é o tempo que eu tava conversando com vocês. Mas não façam isso do freezer, tá? Ela precisa de um tempo de descanso na geladeira, deixa aí uma meia hora, e aí depois vocês continuem com o processo. Agora eu vou tirar ela e vou mostrar, porque agora a gente tem que ser muito rápido, tá? Então eu não vou olhar aí para as perguntas de vocês, porque agora é o momento da gente fazer, né? Montar ela, colocar na forma, e se ela aquecer muito por causa da manteiga, ela começa a rasgar, né? Começa a rachar. Então, tá? Vamos ter que trabalhar rápidos agora. Agora é a mão de confeiteira, tá? Então, ó, deixa eu baixar aqui, pessoal do YouTube, tá? Vou tirar aqui pra eu não ficar olhando as perguntas, senão quando eu vejo que tem pergunta eu quero ler. Todo mundo tá me vendo, vou até baixar aqui, ó. Tomara que esse celular não caia aqui. Meu Deus. Tá? Agora vamos aqui. Vou fazer, pessoal, nesse aro. Porém, se eu fizesse nesse aqui, seria exatamente o mesmo processo, tá? Vou deixar ele aqui do ladinho. Vou pegar uma faquinha. E vou pegar a minha massa. Tá? Ó, ela tá bem dura, bem gelada. Vou passar um pouco a mão só pra ela aquecer um pouquinho, tá? Só pra não... Porque se eu pegar ela agora, ela vai começar a rachar, porque ela tá muito dura. Se eu querer, né, colocar dentro do... encaixar aqui dentro do meu aro, ela começa a rachar. Vamos aquecer um pouquinho aqui. Aí, ó. Puxo aqui. Vou virar. Tiro já desse lado também. Tá? Aqui em cima eu vou colocar o meu aro, porque eu vou assar ela depois aqui, tá? Então, vamos ver. Ela já tá mais macia. Eu acho que ainda tá muito firme. Vou cortar ela mais ou menos, ó. Só esses pedaços aqui que ficam sobrando, tá vendo? Pra ela ficar mais arredondada, pra ser mais fácil de eu encaixar na forma. Porque senão começa a sobrar massa demais, tá? Acredito que agora vai dar certo. Vamos lá. Apoia meu aro. Se for aquela outra forma, não tem necessidade, né? Coloco já, ó, minha massa aqui. E agora eu vou com muita delicadeza dobrando ela aqui pra dentro. Ela ainda tá meio gelada, pode ser que ela dê uma rachadinha. Mas eu vou, ó, delicadamente girando e encaixando ela aqui pra dentro, tá? Olha, ela já vai dando uma amolecidinha, mas não tem problema. Se ela começar a grudar demais, né, começar a rasgar, aí é problema. Daí você volta ela pra geladeira, tá? E continua depois do processo. Ó, eu vou encaixando ela lá dentro. O que eu quero é formar um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, se ela estiver muito gelada, rachando, você vai delicadamente, empurra ela. O que a gente faz, ó, é empurrar. Aqui, tá vendo? Ó, meu dedo. Eu empurro ela. Que daí ela vai formando o ângulo de 90 graus. E eu vou girando e vou fazendo isso. Tá? Ó, vou formando o ângulo. E vou girando e vou empurrando, ó. Porque se eu esticar ela, ela vai encolher, tá? A gente tem que
encaixar ela lá dentro. Acho que agora eu já consegui fazer o ângulo que eu queria nela toda. Ó, agora eu aperto, tá? Ó, vou apertando pra ela aderir aí nas laterais. Pra tirar o excesso, vou direto pro rolo. Só passo o rolo, ó. Tá? Isso aqui congela, não joga fora, tá? Congela, outra vez você usa de novo. E ó, ela deu uma dobradinha pra dentro, né? Isso é porque eu passei o rolo. Agora eu venho de novo, ó, pra deixar ela reta agora. Com a minha mãozinha, ó, com os dedos, com a ponta dos dedos sempre, tá? Ok, fiz o ângulo. Venho com a faca, ó, e corto de dentro pra fora. Evitando fazer esse ângulo com a faca, cortar pra dentro. Porque daí eu vou estar tirando aí um pedaço da minha massa. E aí vai correr mais o risco de ela encolher, tá? Assim, ó. Tá? Ó, de dentro pra fora. Existem duas formas de colocar a massa também na forma, tá? Essa que eu mostrei pra vocês é a forma tradicional. Aí a gente tem a forma moderna, que é como? Aí ela funciona para esse tipo de aro, tá? Não funciona para esse aqui não funciona. Para esse aro aqui, a forma tradicional funciona, que é esse que eu mostrei pra vocês. Agora, para esse aro aqui, esse redondinho, a forma moderna é como? Eu corto, né, com o próprio aro eu venho e corto o fundo da tarte. E aí, para as laterais eu corto tiras, tá? Tiras compridas de massa e vou encaixando aqui, né? Ponho uma tira aqui, a outra aqui, encaixo uma na outra, grudo, né? Para dar o ângulo e vou tirando com a faca, tá? É um pouco mais trabalhoso o outro método, porque a gente tem que fazer a tira, né? Às vezes ela começa a ficar mole e tal, então tem que trabalhar mais rápido ainda. Mas o resultado fica ainda mais bonito, porque o ângulo, né, ele forma bem mais certinho aqui entre o fundo, né, e a lateral da tarte. Ele forma bem mais certinho, então é bem legal. Já mostrei uma vez numa live também e ensino também no curso. Dominando a confeitaria francesa. Tem aluno aí? Eu vi que tem, hein? Quem é que é meu aluno que tá aí? Parece que eu vi a Thalita. Já ergue a mão aí. Já fala o que é esse curso. Se vale o investimento. Ó, agora eu faço furinhos. Garfo, tanto faz. Tá? A Ieda, não sei se é minha aluna. Não lembro agora. Mas a Magali também é minha aluna. Furos por quê? Porque aí a gente consegue fazer com que no forno o calor distribua melhor. E aí ela não cria aquela barriga, não tem? Que às vezes a gente assa a massa sozinha, que é a técnica do assamento a branco. E ela sobe aquela barriga aqui embaixo. Isso é porque faltou aí o calor, não conseguiu passar direito e aí o ar veio e criou a barriga, tá? Então aqui, ó, ela tá prontinha. Aí aqui a gente tem duas opções também. Deixa eu erguer aqui de novo. Duas opções. Meu Deus do celular.
Duas opções, tá? Primeiro, fazer o assamento a branco. Técnica do assamento a branco. A gente leva ela para gelar, assim como ela está. Na verdade, a gente leva no congelador, tá? Por pelo menos aí de meia hora a 1 hora, de preferência de 1 hora. Melhor ainda, de um dia para o outro. E a gente põe ela no forno quente, né? Pré-aquecido. E aí, ela vai assar sozinha, o assamento a branco, tá? Essa técnica ela é utilizada para recheios que já estão cozidos, que não precisam cozinhar junto com a massa no forno, tá? Por exemplo, se eu fizer um creme de confeiteiro, depois, né, colocar aqui, é essa técnica que eu vou usar. Creme de confeiteiro, frutas, etc. Asso a massa sozinha, a branco, depois eu coloco o recheio que já tá pronto, tá? Que também já foi cozido. O que a gente vai fazer amanhã é a técnica do assamento completo, que é quando o recheio vai junto com a massa. Mesmo assim, ela vai pro congelador, ela precisa congelar, né? Descansar de um dia pro outro. E aí a gente vai colocar o recheio e vai assar tudo junto amanhã, tá? Esse lá é o assamento completo. Mas nos dois casos a massa precisa estar bem gelada. No assamento a branco é o que dá mais problema da massa encolher, né? Aquela questão toda. Principalmente dois motivos pela qual a massa encolhe ou cria bolha aqui do lado, né? Parece que dá uma afundada. Primeiro, muito desenvolvimento do glúten. Segundo, falta de descanso na geladeira, tá? Quanto mais tempo essa massa ficar na geladeira, de um dia para o outro, melhor ainda, ou até no congelador, né? Menos chance tem de ela murchar, de ela encolher, tá? E sempre lembrar de levar a massa congelada pro forno, tá? Tirei do congelador, congelada mesmo, ela vai pro forno. Porque se eu levar ela assim, amolecida, a manteiga, né, que tá aqui, ela vai começar o quê? Vai começar a derreter antes mesmo do glúten coagular, né? Da proteína do glúten coagular, tá? Antes da massa firmar. E aí ela murcha, né? Ela dá aquela caída. Com a manteiga gelada, né? Com a massa congelada, com a manteiga bem gelada, aí vai ter esse choque térmico, né? Onde o calor vai firmar bem as proteínas, né? Elas vão se coagular, vão se firmar, a nossa torta vai ter corpo, né? A nossa massa vai ter corpo, antes mesmo da manteiga começar a derreter, tá? Por isso que é importante sempre levar ela congelada se você for fazer o assamento, tanto o assamento completo quanto o assamento a branco, mas principalmente no assamento a branco, tá? Deixa eu ler agora aqui. Ó, viu? Temos a Jana, temos a Lelê, a Magali, a Ana Elizabeth, a Filipa, a Thalita, eu sei que também é minha aluna, viu? Todas as minhas alunas aí, ó. Estou curiosa para ver o curso. Semana que vem eu vou falar do curso, tá? Primeiro teremos o mini curso e depois vamos falar do curso. Ok, pessoal? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Vou levar ela para congelar, tá? Vou levar ela pro congelador. E amanhã a gente vai continuar com ela, colocando aí o recheio e levando ela para assar no assamento completo. Ficou claro para vocês o que é a técnica da fonsagem, por que é importante, os passos aqui que eu demonstrei para vocês? Ficou tudo claro? Deixa eu ver se eu consigo erguer aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu levo assim, ó, com o papelzinho embaixo, tá? Nesse caso, dessa forma. Senão, não tem necessidade de botar o papel embaixo, né? Como é o assamento completo? O assamento completo é quando a gente coloca o recheio e assa junto com a massa. O a branco assa a massa sozinha, tá? A gente pode fazer a técnica do peso quando a gente assa a massa sozinha, tá? Coloca um peso, né? Feijão, não tem? O arroz, ou até aquelas bolinhas de cerâmica. Mas dependendo do papel que a gente usa, por exemplo, se botar papel manteiga, né? Entre a massa e as bolinhas, às vezes gruda, sabe? Arranca um pedaço da massa. Eu gosto de colocar ela assim mesmo, mas bem congelada, tá? Congelada, tudo congelada, tanto no assamento completo quanto no assamento a branco, massa congelada. O segredo de uma massa bem crocante, bem, né? Seguir esses passos bem retinha, que não encolhe, é seguir os passos e principalmente deixar descansar, tá? Geladeira, no freezer,
Se você quiser deixar, que nem eu vou colocar hoje de um dia pro outro na geladeira, mas amanhã, uns 15 minutos antes de assar, eu vou botar ela no freezer, tá? Pra ela ir congelada. Tá? O importante é ir congelada. Ok? Mas se quiser deixar ela congelada de um dia pro outro também levar, também pode pro forno depois. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? E os restinhos, ó, como eu falei, congela também, vai juntando, faz bolacha, tal, ou guarda e faz mais, junta os restos, né? E rebarba e faz outro dia, outra tarde. Pessoal, essa live vai ficar gravada, tá? Naquele site lá que eu falei pra vocês, aquele blog onde estão os vídeos dessa semana do aquecimento, tá? Até sexta-feira, até domingo, tá? Se você quiser ver ou rever alguma aula que você perdeu até domingo, tá? Amanhã vai ter o e-book com a receita, né? Tanto da massa, dessa pâte sucrê, quanto da tarte bourdaloue. Eu vou dar amanhã o e-book lá no grupo do Telegram e também nos grupos de WhatsApp, tá? Show? Combinado? Vejo vocês amanhã, então, pra gente finalizar essa tarte na sexta-feira com chave de ouro. Pensa vocês com uma tarte dessa, hein? Pra tomar café no sábado de manhã. Confia em mim. Beijo. Tchau.